Vamos lá, pessoal. Então vamos encerrar, mas já digo a todos que estou muito satisfeito. Até agora foi maravilhoso. Leandra, e a nossa live? Muito bem, pessoal. Deixar o pessoal entrar, então. Aparece para vocês o título da live aí. Eu tentei botar um título aqui embaixo para vocês, aparece? E aí, Daniel, me conta aí se aparece um título aqui embaixo. Tá, legal. Deixa o pessoal entrar. Tá, não, eu tentei colocar o título ali, mas... Tentei colocar no começo, mas não consegui colocar. Tá, não faz mal. Tá bem, não faz mal. Então não tem título. Beleza, então tá. Então vamos adiante. O resumo da ópera foi o seguinte, mas todos me veem e me escutam bem, né? Isso tá certo. Tá, depois eu faço, depois eu coloco. O resumo da ópera foi o seguinte, na primeira hora eu falei sobre uma parte filosófica assim da coisa, que é fundamental, porque diz respeito que... Deixa eu sair dessa luz aqui. Aí. Uma parte fundamental, porque diz da necessidade de mudar e não ir procurar ajuda para emagrecimento querendo viver a mesma vida e ser a mesma pessoa. Depois eu continuei falando que hoje se sabe sobre substratos biológicos e bioquímicos que justificam a obesidade, que não se sabia, assim, não era de conhecimento médico corrente há 20 anos. Mas hoje é de conhecimento médico corrente. Então hoje se sabe que a possibilidade genética de engordar, ela não passa exclusivamente de uma possibilidade e que ela vai precisar da expressão genética desses genes que tornam possível engordar. E nessa expressão estão envolvidos aspectos que sempre terminam no jeito de viver da pessoa, e aí tudo importa, o jeito que ela dorme, se é estressado ou não, mas que tudo junto somado é muito pouco, já que é a bioquímica da dieta que altera o ambiente metabólico, bioquímico e biológico. Eu deixei claro na primeira parte da live, na primeira live, que só, única e exclusivamente com farinha, açúcar, óleo e produtos processados, portanto, o ambiente metabólico se altera de modo a alterar como a gente produz hormônios que alteram o nosso comportamento de fome, saciedade, compulsão, o nosso metabolismo, quanto a gente gasta e quanto do que a gente come é destinado para armazenamento e quanto é destinado para queima. Isso é definido pela dieta. Então fiquem sabendo e não esqueçam nunca mais na vida. A pessoa engorda não porque comeu muito. A pessoa engorda porque o que ela comeu fez com que ela comesse mais do que é capaz de gastar. A mudança comportamental ela acontece depois da mudança bioquímica e biológica. Eu falei lá que a presença de farinha, açúcar, óleo e álcool, comida superprocessada, então, traz consigo, além de características bioquímicas que alteram o ambiente metabólico, antes disso alteram a microbiota intestinal, que é uma parte importante do processo digestório e imunológico, e por causa dessa questão imunológica e de função de barreira intestinal, faz com que a presença frequente de comida processada nos mantenha cronicamente inflamado. As células de defesa estão sempre trabalhando para nos defender dos eventos físico-químicos que acontecem no intestino pela presença de comida processada. E esse processo inflamatório crônico, por si só,
altera a microbiota, e a microbiota por si só altera o ambiente metabólico. Então, só a presença frequente de pão, bolacha, massa, doce, sobremesa, refrigerantes, cerveja, lasanha, pizza, sobremesas e etc. As farinhas, açúcares e óleos e álcool nas suas apresentações mais diversas, mesmo em suas versões falsamente integrais, já que integral pressupõe processamento mínimo, e se uma coisa virou farinha, ela já é processada, portanto não pode ser integral. Mas a presença disso já altera o ambiente metabólico e bioquímico. Só que além disso, quando essas coisas são digeridas, absorvidas, metabolizadas e ofertadas para o ambiente metabólico, essas coisas alteram os hormônios, que é a chamada disrupção endócrina envolvida na obesidade. São vários os hormônios, incluindo neurotransmissores, que são alterados pela presença de comida processada, mas eu citei na primeira parte da live 3. Insulina, leptina e grelina. A insulina como sendo o grande hormônio que orquestra a fase alimentada e a fase não alimentada, agindo de modo a mudar a expressão genética dessas rotas metabólicas de armazenamento e de queima, e modificando a ação de outros hormônios, como, por exemplo, o hormônio da leptina. A leptina anda sempre respondendo à produção de insulina. Mas a leptina controla o nosso comportamento. A leptina é o hormônio que a gordura produz, então é a comunicação periférica com o sistema nervoso central. A leptina informa o cérebro se a gente está gordo ou está magro e faz mudanças comportamentais de modo a gente comer menos e gastar mais, ou comer mais e gastar menos. A leptina é um dos hormônios que, em orquestra com outros, vai na nossa cabeça e diz que pode hoje só um pouquinho com moderação. Quando a gente aceita escutar isso e leva isso em consideração, pode ter certeza que a gente tem alteração hormonal e de neurotransmissores, porque ninguém é idiota em 2020 de acreditar que um pouquinho de droga só não faça mal. Acabei desabafando de novo, né? Seguindo. Então a leptina ela controla o nosso comportamento, mas ela anda ligada com a insulina, e a insulina é a resposta endócrina à presença ou ausência de comida no duodeno. Então ela é alterada pela frequência alimentar. Quanto mais a gente come, mais libera insulina. E o quanto de insulina é liberado é controlado pelas características bioquímicas da dieta. Uma dieta mais alta em carboidrato libera mais insulina, e o nível de processamento desse carboidrato também libera mais. Qual é o problema? O problema é que a insulina, a presença ou ausência de comida, então, do estômago para o duodeno, que é o que controla a liberação de insulina, também controla a liberação da grelina, que é o hormônio da fome. O que acontece? Cada vez que a comida sai do estômago e passa para o duodeno, então o estômago se esvazia, o estômago libera a grelina. Quanto mais vezes o estômago se esvazia, mais vezes ele libera a grelina. Então, quanto mais vezes a gente come, mais fome a gente tem. E quanto menos vezes a gente come, menos fome a gente tem. A grelina, que é o hormônio da fome, tem os seus pulsos de liberação fugazes e decrescentes entre uma refeição e outra. Então, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ter que controlar a vontade de comer, ter que controlar a própria fome comendo um pouquinho entre as refeições para poder comer de tudo com moderação. Porque cada vez que come nos intervalos, produz uma nova liberação de grelina, e cada vez que come uma comida superprocessada, produz um novo pulso de insulina. Esse conjunto da obra faz o feedback positivo de que quanto mais a gente come, mais fome tem. E não tem fome de comida. Quanto mais carboidrato a gente come, mais fome de carboidrato a gente tem. Eu estou enchendo vocês de detalhes técnicos só para vocês saberem que existe um mundo que muita gente não conhece. A quantidade de insulina que é liberada por refeição para manter a glicemia normal é chamada índice insulinêmico. E o índice insulinêmico ele é variável de acordo com a quantidade de carboidrato presente na comida e quanto desse carboidrato ele é celular ou acelular. Carboidratos celulares vêm dos bons carboidratos, raízes, tubérculos, frutas e eventualmente grãos. E os carboidratos acelulares, que são os que produzem mais picos de insulina, são os farináceos e os açúcares. Por que é importante saber isso? Porque cada vez que a insulina sobe,
ela despenca. E quando ela despenca, ela libera a grelina e a grelina baixa mais rápido com o carboidrato. Então, a questão de comer várias vezes ao dia com uma dieta de alta frequência de carboidrato é o maior tiro no pé, principalmente para quem tem resistência à insulina. A resistência à insulina ela não acontece em todo mundo. Tem gente que come a mesma coisa que uma pessoa que tem resistência à insulina, mas não produz resistência à insulina naquela pessoa. Então, a tendência genética de produzir resistência à insulina é uma coisa individual. A grande questão é que o evento determinante para a produção de resistência à insulina é a presença de insulina cronicamente aumentada. Eu sei que eu falo muito rápido e eu vou dar um pause para vocês respirarem, porque se vocês entenderem isso que eu vou falar agora, muita idiotice que vocês escutam na internet não vai mais fazer sentido, vocês vão gastar menos tempo na internet até decidir ter saúde de uma vez. Não é todo mundo que tem resistência à insulina, mas a resistência à insulina é a mãe e o pai da síndrome metabólica. Síndrome metabólica, eu não vou explicar, tem um post meu bem explicadinho, bem recente ali no meu feed. Síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas que envolve alterações bioquímicas e obesidade. Para desenvolver síndrome metabólica, um substrato bioquímico necessário é a resistência à insulina. Gravem isso. Só que a resistência à insulina ela é uma função da presença frequente de insulina cronicamente aumentada. Só que a única coisa que mantém a insulina cronicamente aumentada é a frequência alimentar aumentada de dieta alta em carboidratos. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou repetir falando de outra forma. Mais de 80% das pessoas no mundo têm síndrome metabólica. A síndrome metabólica tem como pai e mãe a resistência à insulina, mas a resistência à insulina depende da frequência alimentar aumentada de comida de alto índice insulinêmico, farinha, açúcar e derivados. Vocês entenderam o que eu estou falando? Síndrome metabólica não existe. Existe porque as pessoas comem farinha, açúcar, óleo e álcool em várias refeições ao longo do dia por semanas, meses e anos. É uma idiotice. Qual é a idiotice? A idiotice é seguir repetindo assim, ó, entrar no blog do fisiculturista, que não tem resistência à insulina nenhuma, que diz que insulina é tudo bobagem, que insulina sobe porque a gente come carboidrato. Bom, mas isso é óbvio. A grande questão é oferecer carboidrato para uma pessoa que tem resistência à insulina, que ela tem resistência à insulina porque tem genética favorável para isso, mas só ficou com isso porque se comeu carboidratos o dia inteiro, por semanas, meses e anos, e não carboidratos celulares saudáveis como raízes e tubérculos. Comeu farinha, açúcar, junto com óleo e álcool e as outras coisas que a indústria faz para fazer com que a gente tenha hiperpalatabilidade e que o limiar da saciedade seja muito maior. Resumindo a história, porque senão eu vou refazer toda a live, que fique claro, obesidade não existe. Obesidade inevitável. Obesidade intratável. Me provem. Obesidade intratável. Tá, então vamos combinar assim, só não pode falhar nunca, tá? Não pode falhar nunca. Vamos criar agora uma cultura de comida natural de processamento mínimo. Nós vamos agora nos abster de produtos processados, porque nós não vamos cair nunca mais na idiotice do pouquinho só com moderação, tudo pode com moderação. Tudo pode com moderação é para a Paty Duval dos 150 quilos. A Paty Duval dos 69, ela sabe muito bem quem ela é. E a Paty Duval dos 60 quilos, ela não vai fazer uma dieta restritiva de produtos processados. A Paty Duval nova, ela vai fazer uma dieta seletiva de itens que agora nutrem, em vez de alimentar só o vício e a compulsão. Então a Paty, ela não vai se privar de comida processada, ela vai se alimentar de comida nutritiva, tá? Dito isto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então nos abster de produtos processados, nós vamos fazer as pazes com uma dieta adequada, natural, de processamento mínimo, com a presença de proteína suficiente, eu vou chegar nessa parte adiante, eu anotei ali, mas de proteína suficiente para nutrir e dar saciedade. Eu falei sobre isso na primeira parte da live, que é a quantidade de proteína que se melhor relaciona com o total nutricional que uma dieta propõe. Então, querem emagrecer, já aprendam. Vocês precisam comer muito mais proteína do que comiam o quanto comiam
enquanto engordavam. Comam mais proteína, vocês vão ter saciedade mais rápido, justamente por mexer naqueles 3 hormônios, insulina, leptina e grelina, fora vários outros, como colecistocinina e GLP-1, que eu não vou falar aqui, mas vou falar lá no grupo depois. Além de nos abster de processados, nós vamos também diminuir a frequência alimentar. De posse de saciedade, porque a gente não se entope mais de porcaria para pagar para a indústria e aceitar que profissionais desatualizados digam que a gente pode comer isso. A gente pode, mas não quer, porque a gente é seletivo. Então, já que a gente já parou de comer bobagem, agora se alimenta de comida que é densa nutricionalmente, gostosa, satisfatória e nos dá saciedade, porque organiza os hormônios da fome e da saciedade, nós vamos parar de beliscar nos meios e vamos manter uma frequência alimentar menor. Mantendo uma frequência alimentar menor, se vocês escutaram o que eu falei, teve uma ali que disse que entendeu perfeitamente. Não vou procurar para não perder tempo, tá? Mas assim, entendi perfeitamente. Então entendam, vocês que estão assistindo essa live, não está comendo processado? Não. Está comendo comida natural de processamento mínimo? Tá. Está comendo com uma frequência alimentar menor? Bom, então nós acabamos de resolver 2 problemas. Porque a gente vai ter menos quantidade de insulina, porque o índice insulinêmico de comida de processamento mínimo é menor, mesmo com carboidratos celulares, a velocidade com que essa glicose chega no sangue é menor. Então nós vamos ter menos quantidade de insulina ao longo do tempo. E tendo a frequência alimentar menor, o duodeno está vazio entre uma refeição e outra, então não tem pulso de insulina. O pulso de insulina é menor, já que foi resolvida aquela frequência alimentar anterior. Se a gente tem insulina baixa, a gente libera a ação da leptina, que é o hormônio que controla a fome, a saciedade, o metabolismo e a compulsão. Só que se a gente enche o estômago uma vez e ele esvazia, e a gente enche de novo só depois, numa frequência alimentar menor, a grelina diminui ao longo do tempo. Então a gente consegue controlar a fome de maneira bioquímica e mecânica, liberando hormônios da refeição quando come e liberando hormônios da mecânica pelo estômago vazio, impulsos fugazes e decrescentes. Para que fazer bariátrica? Por que tem que fazer bariátrica? Eu vou dar uma justificativa, eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora. Não, o meu paciente tem que fazer bariátrica porque ele tem uma fome incontrolável e se eu conseguir controlar o apetite dele, eu vou ensinar uma coisa sobre bariátrica para vocês agora, tá? E usem essa coisa a favor de vocês. Não usem contra vocês, sejam inteligentes. Vou fazer o advogado do diabo. O médico diz assim, ó. Não, eu vou precisar fazer cirurgia bariátrica nessa minha paciente, porque ela já está convencida que precisa mudar de vida. Só que ela não consegue porque ela tem uma fome e uma compulsão incontroláveis. No momento em que eu fizer a bariátrica, preste atenção agora que aqui tem fisiologia e bioquímica top para vocês entenderem por que é feita a bariátrica e por que não precisa fazer bariátrica. Preste atenção. Mandem, bota no aviãozinho, manda para quem vai fazer bariátrica. Vou explicar agora a bariátrica de um jeito fácil para vocês entenderem por que não fazer. Deixa eu molhar a garganta, tá? Bariátrica, por que não fazer? O doutor vai lá e diz assim, eu preciso, porque ela tem uma fome incontrolável, uma compulsão incontrolável, e agora vem a parte importante. Fazendo a cirurgia bariátrica de bypass gástrico, o duodeno ele vai ser pulado do trânsito intestinal. Vai ficar só uma pequena parte do estômago que vai lançar o seu conteúdo gástrico no jejum. Depois, vocês vão aprender isso, depois eu vou fazer um post melhor. Quem tiver no grupo me cobrem, eu explico isso em detalhes para vocês. O que importa entender é o seguinte, que na cirurgia bariátrica o estômago fica vazio, porque ele fica fora. O estômago pequenininho que recebe a comida, ele fica no tubo digestivo. O estômago grande fica fora, para o resto da vida ele fica vazio. Tá? O estômago fica fora do trânsito intestinal na cirurgia bariátrica. O duodeno e o pâncreas também ficam fora do trânsito intestinal na cirurgia bariátrica. Então, para o paciente que fez cirurgia bariátrica, o paciente está em jejum eternamente, porque o estômago dele está vazio e o duodeno dele está vazio. Portanto, a grelina dele diminui enormemente, a insulina dele despenca e a leptina dele começa a funcionar e ele perde peso. Então, vamos fazer bariátrica? Não, é claro que não, deixar de ser burros. Olha aqui, ó, o que tem que fazer para não fazer bariátrica? Primeiro, o que diminui a produção de insulina? Comida natural de processamento mínimo, com menos carboidrato e os carboidratos celulares.
batata doce, aipim, batata, eventualmente, dependendo dos exames e das características, arroz, feijão, mas carboidratos menos processados do que os farináceos e os açúcares, numa frequência alimentar menor. Se a gente come comida densamente nutritiva, com mais proteína do que tinha antes, de modo a ficar saciado por mais tempo, e não tem tanto carboidrato, e quando tem não é processado, bom, a insulina despenca. Se a gente não belisca nos meios, o estômago está sempre vazio. Por que vai fazer bariátrica? Para ficar com o estômago vazio. Então por que não faz jejum? Ah, porque jejum faz mal, então não pode fazer bariátrica. Porque a bariátrica deixa o estômago e o duodeno vazio o tempo todo, que é o que determina para o ambiente metabólico que tu estás em jejum. Então, tu, paciente que fez bariátrica, que não fez jejum porque achou radical demais, saiba que o teu pâncreas, o teu duodeno, o teu estômago, o teu tecido gorduroso, o teu tecido muscular e o teu cérebro acham que tu está em jejum o tempo todo. Se tu tivesse feito isso uma semana antes da bariátrica, não precisaria ter feito a cirurgia. Tá? Eu anotei um monte de outras coisas. Aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu já me exaltei, esse é um assunto que eu sou apaixonado, eu sou cirurgião, então aqui, ó. Eu vou pegar todas as minhas anotações aqui, e vou fazer um material em PDF. Para vocês. Eu vou botar até mais coisas aqui que eu me lembrei, eu vou botar mais coisas, tá? E vou liberar para todo mundo, assim, vou botar no link da minha bio, tem assim, quem clica ali, tem assim, aquisição de material, distribuição de materiais. Vocês entrem ali depois, deixem o e-mail de vocês, eu vou fazer um PDF dessas lives todas, vou transcrever até o que a Paty Duval, o exemplo da Paty Duval. Vou fazer um PDF e vou distribuir para todo mundo. É só chegar lá, botar o e-mail e eu vou explicar essas coisas todas que eu estou falando, tá? Quem quiser me ver explicando, entra no grupo do WhatsApp ali. Se esse já encerrou, entra no próximo e me cobra que eu explico para vocês. Tá, agora eu vou descansar. Vamos para as perguntas e respostas. Tá? Vamos para as perguntas e respostas. Alguém botou assim, ó. E por que engordam novamente? Vocês já têm. Por que engordam novamente? Vocês já têm a resposta. Quem fez bariátrica e engorda novamente, engorda comendo comida? Quem fez bariátrica e engorda novamente, deixou de ser quem era e se transformou numa nova pessoa? Quem fez bariátrica e engorda novamente, entende o mundo e a vida de uma nova maneira? Claro que não. Quem fez bariátrica e engorda novamente é a mesma pessoa que era quando era gordo. E assim como eu conversei com a Paty Duval, que ela começou a se amar com 150 quilos, e decidiu que ia mudar o corpo dela, porque o corpo não era mais condizente com essa nova pessoa, o corpo de quem fez bariátrica vai voltar a responder aos mesmos estímulos daquela pessoa que não mudou. E vai ter quem engorde, vai ter quem fique muito doente. E isso também não vem ao caso. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre vocês que não vão fazer porque tem outras decisões na vida. Eu não quero falar sobre os outros pacientes. Eu quero falar sobre os pacientes que estão nessa live porque decidiram mudar de vida. Então, me façam perguntas sobre mudança de vida. Eu não quero falar sobre o paciente que fez bariátrica. Eu quero falar sobre o paciente que não fez e o paciente que não vai fazer. Ou eu quero falar sobre o paciente que fez bariátrica e depois acordou e disse assim, putz, não precisava fazer bariátrica. Tá bem, tudo bem. O que eu faço agora? Agora vive como quem não fez bariátrica. Deixa de ser quem é, se transforma numa outra pessoa de sucesso, faz as pazes com uma dieta e um padrão de vida adequado, começa a ter uma vida voltada para o sucesso e para os bons resultados e seja bem-vinda à minha vida e dos meus pacientes. Tá, vamos ver. Vou ver assim, mandem perguntas na caixinha de perguntas. Tá? Mandem perguntas na caixinha de perguntas que é melhor. Tá? Peguem a caixinha de perguntas ali e mandem perguntas. Temos 26 minutos para perguntas. Tá, olha aqui, ó. Eu fiz um post sobre isso, Cláudia. Enfermeira Cláudia. Será que é a minha enfermeira Cláudia da minha época de residente? Não sei. De onde é que tu é, enfermeira Cláudia?
Olha aqui, a Cláudia botou ali assim, ó, como começar? A primeira coisa é entender o seguinte, obesidade não existiria na ausência de produtos processados. Obesidade é uma função da presença de produtos processados. Ninguém nunca engordou, nem vai engordar jamais com comida natural de processamento mínimo. E há quem coma tudo e não engorde, e para nós não interessa porque a gente engorda, só que a gente só pode engordar com comida processada. Qual é a primeira coisa? Parar de comer comida processada. Isso é uma coisa fundamental e a internet ajuda muito e às vezes atrapalha muito porque a turma do tudo pode com moderação ferra com a vida de quem está gordo querendo emagrecer. Porque te coloca numa condição, olha aqui, ó, eu te coloco numa posição onde o sucesso é consequência, porque nós vamos organizar os hormônios que vão controlar por ti a fome, a saciedade, a compulsão e o metabolismo. Tu não precisa fazer nada. Tu precisa controlar o que tu faz, mas tu não precisa controlar o teu gasto energético fazendo exercício que nem um rato de laboratório na esteira, e tu não precisa te comportar como uma pessoa doente pesando comida para fazer déficit calórico. Não precisa fazer isso, tá? Porque a leptina vai fazer isso. Porque a grelina vai fazer isso. Porque a insulina vai fazer isso. Não precisa fazer isso. Tá? Se a tua comida tem presença de boas gorduras, o GLP-1 vai fazer isso. A colecistocinina vai fazer isso. Então não precisa nem da bariátrica, nem de nada disso. Só que aí tu entra na internet, escuta esse monte de papagaiada e tu fica tendo que controlar tudo automaticamente, conscientemente. Então tu vai ter assim, ó, que nem como aquela paciente que eu citei na primeira live, que fez tudo errado e emagreceu horrores. Parabéns, quantas eu conheço? Ela, não conheço mais ninguém. E eu trabalho com isso desde 2011. Ao contrário disso, a internet está cheia e eu tenho uma penca de pacientes que aprenderam e vivem uma vida boa sem ter que estar pesando comida e correndo que nem rato de laboratório. Então a primeira coisa que tem que fazer, decidir mudar, na verdade. Né? Eu anotei aqui, ó, eu vou ler o que eu botei, tá? Porque eu sabia que alguém ia perguntar e estava aqui na minha última parte para botar. Tá, então o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ó, aqui, ó, vou ler e depois vou botar no PDF para vocês mais organizadinho, assim, ó. Sair da ideia de que comer é o principal prazer da vida. Eu não vou fazer o momento aquele, Daniel, do médico aquele, não vou fazer, tá? Mas a primeira coisa é ver assim, ó, o único prazer da tua vida é comer, tá mal a tua vida, né? Não é hora de emagrecer, tem que resolver a tua vida, tá mal. Tá mal porque a vida é fonte de prazer da hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Os meus pacientes veem como é que eu ensino isso. Eu vou baixar aqui para não subir, para eu não me perder. Primeira coisa é entender que quem tem que dar prazer é a vida. Se tu precisa comer para ter prazer, a tua vida é uma M. Primeira coisa. Priorizar atitudes voltadas para a vida. Quem está gordo está vivendo de maneira displicente. Quem está gordo não está priorizando a qualidade de vida, a saúde. Tá? Não adianta separar o lixo de casa, orgânico e reciclável, e comer um bauru com 2 litros de coca. Isso não é priorizar um ambiente saudável. Tá com conceitos deturpados. Entender que quem engorda não pode tirar 6,5. Tem que tirar 10, porque tem o cara que consegue emagrecer, ele não emagrece com 6,5, ele emagrece com 10. Quem está gordo e precisa emagrecer, não vai emagrecer no beabá de quem engordou 3 quilos e vai perder 3 quilos. Quem vai perder 40 quilos tem que dar a vida, tem que entender que a vida vai mudar. Então não tem que ficar achando que fazendo o básico vai ter sucesso. E graças a Deus que não, porque a gente tem que se treinar para a vida, para ter sucesso, fazendo o que precisa ser feito e não o básico. Por um lado, eu vou dizer assim, ó, ainda bem que não se emagrece com o básico. Ainda bem que não se trata o diabetes com uma dieta mais ou menos. Tem que fazer bem feito mesmo, ainda bem, porque isso é uma peneira para a vida. Tem que fazer o que tem que fazer. Tá? É isso que eu botei assim, isso não é injustiça, isso é só a vida acontecendo. Tu tem que ser nota 10 o tempo todo, é só a vida acontecendo. Não pode ter mimimi e autopiedade. Tá? Tem que fazer as coisas. Tu não vai fazer, os outros vão fazer. Alguém vai fazer. E tu não pode depender dos outros para fazer, como eu falei lá na primeira. Então, acompanhar o desmonte da personalidade atual e ter desprendimento e macheza para construir outra pessoa. E depois partir para a prática. Comer comida, parar de agredir o ambiente metabólico com porcaria, parar com essa coisinha de achar assim que abrindo um monte de exceções vai ter sucesso. Em que área da vida isso dá certo? Em que área da vida um monte de mentiras e falhas
tem um resultado de 100%? Eu não sei, vocês me ensinem, porque tudo que eu conquistei na minha vida eu tive que dar alma para fazer. Eu não consegui nada com nota 6,5, eu tive que dar a minha vida para conseguir tudo. Então, por que no emagrecimento, que é um processo complexo e que exige dedicação por um tempo determinado, com 6,5 tu vai conseguir um resultado maravilhoso? É claro que não vai, e nem merece. Depois é parar de beliscar. Então, primeiro parar de se agredir com comida ruim e começar a se nutrir com comida adequada. Vou parar o desabafo e vou voltar para uma parte técnica importante. Tá? Vou voltar ao Marcelo técnico. A comida processada ela é uma comida que tem pouca nutrição associada. É mais farinha, açúcar, óleo. Então, gordura trans, sal, corante, conservante, uma coisa só para fazer a gente comprar, fazer dinheiro para a indústria e ficar com vontade de comer mais. É só isso. Comida processada é só isso. Então, a gente não tem a quantidade que precisaria ter de nutrientes para inverter o metabolismo e começar agora a construir rotas metabólicas que vão oxidar a gordura, que vão quebrar a gordura na célula, transportar até os efetores musculares e lá dentro ir para a mitocôndria, sofrer beta-oxidação. Isso precisa de muito transportador, receptor, hormônios, que dependem de micronutrientes, como por exemplo assim, boro. Onde é que tem boro? Na bolachinha recheada é que não tem, né? Então isso tem na comida de verdade. Onde é que tem selênio? Tem na comida de verdade. Onde é que tem cromo, magnésio? Tem na comida de verdade. Não tem na bolachinha recheada e no pastel folhado. Então a primeira coisa é não buscar perder peso e começar a parar de se agredir e nutrir o corpo com comida que vai oferecer os nutrientes que vão tornar possível emagrecer. Obeso de mais de 100 quilos. Obeso de mais de 100 quilos. Aprenda uma coisa, se tu ficou com mais de 100 quilos, o teu ambiente metabólico ele é desnutrido. E quando tu for precisar de todo o aparato nutricional para oxidar toda essa gordura, tu não vai ter os nutrientes que precisa para criar essas rotas metabólicas. Primeiro te alimenta decentemente para depois querer perder peso. Então qual é o primeiro passo? Parar de se agredir e se alimentar de comida natural de processamento mínimo. Como eu demonstrei por cima o efeito que isso tem nos hormônios que controlam a fome, a saciedade, a compulsão e o metabolismo, tu vais ter mais saciedade ao longo do tempo. De posse da maior saciedade, para de beliscar. Depois que parar de beliscar e estiver começando a perder peso, com controle da situação, mudando de vida, depois disso, aí tu tem que começar assim, ou por conta, ou procurar um profissional que te ajude a adequar a quantidade de proteína que tu come para o total energético que tu come. Porque faz uma dieta low carb e aí se entope de gordura, não vai emagrecer nunca. Faz uma dieta low fat, não come gordura porque ainda acredita que gordura faz mal, mas se entope de arroz com feijão, não vai emagrecer nunca. Então existe um cálculo que deve ser feito por um profissional da nutrição, de preferência, que organize uma dieta adequada. Precisa? A Paty acabou de nos mostrar que não. Facilita? Completamente. Então procura um profissional adequado, depois de tu ter feito as pazes com a dieta, ter decidido deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa, depois de ter pagado o preço pelas decisões e ter dito que vai levar esse processo até o final, depois procura um profissional para te ajudar a organizar uma rotina alimentar que seja adequada para o teu gosto, para o teu bolso, para o que tu vai fazer. Não é todo mundo que precisa de low carb, não é todo mundo que se adequa com low fat, isso é visto individualmente. Eu não sou nutricionista, eu sou médico, então como é que eu vejo isso? Eu vejo isso na bioquímica. Se o paciente tem resistência à insulina, não é que ele tenha escolha entre low carb e low fat, ele deve fazer low carb. O paciente tem resistência à insulina, o tratamento da resistência à insulina é low carb. Então vai ser direcionado para isso. Agora, se o paciente tem perfil insulinêmico normal, por exemplo, e tem uma obesidade baseada, por exemplo, em resistência ou insuficiência de leptina, mas não tem resistência à insulina, não precisa de low carb. Pode fazer déficit calórico baseado em outras estratégias. Jejum intermitente com a presença de bons carboidratos, quem sabe, não sei, isso tem que ver individualmente. Tu me perguntou, não me lembro mais quem é, mas tu me perguntou assim, como começar? Para de comer bobagem, para de beliscar, decide mudar de vida, paga o preço por isso e busca um profissional. Essa é a resposta. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui da caixinha de perguntas. Só tenho a agradecer. Obrigado. O que o cérebro faz, tu não ver que há... Pois é, o que o cérebro faz, tu não ver que há algo errado.
Tem uma coisa, essa pergunta é legal. Tem uma coisa assim, ó. Quando a gente tem resistência à leptina, a leptina é um hormônio que funciona no hipotálamo. Então é a comunicação da periferia, da gordura, com o sistema nervoso central. E quem informa o sistema nervoso central que a gente está gordo ou não, é um monte de coisas subjetivas, assim, de propriocepção, as coisas que não vêm ao caso. Mas a leptina, ela informa bioquimicamente se a pessoa está gorda ou não. Sabe o que acontece quando a pessoa tem distúrbio desse hormônio? Ela se enxerga muito mais magra do que é. Isso é real. Tá? Tem um tipo de dismorfismo, uma coisa da psicologia lá, que não é da psicologia em si, é da psiquiatria, porque tem distúrbios hormonais que fazem com que a pessoa ache que está magra. E a leptina é envolvida nisso. Então, eventualmente, tem um substrato metabólico hormonal para isso. Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes, assim, a gente está acostumado a ser como é e aceita a mudança gradual e aí não percebe as coisas, né? Ou nega também, a negação é uma coisa. Quero saber se o adoçante stevia é saudável para uso contínuo. Isso não tem como saber. Isso nós vamos saber daqui a algumas gerações. Nenhum adoçante deve ser considerado saudável. E todos os adoçantes devem ser considerados para dosagem mínima e para uso eventual. A gente pode, no começo da dieta, da mudança alimentar, a mudança de vida, tolerar um uso maior de adoçantes, mas a gente deve fazer as pazes com com os gostos menos doces. Pior coisa é se acostumar a vício em gosto doce. Por exemplo, café é uma bebida amarga. Vinho é uma bebida amarga. E as pessoas às vezes ficam com mimimi para consumir esses produtos. Ok, mas cerveja também é uma bebida amarga, só que por algum motivo, quando a pessoa vai provando pela aceitação social, daqui um pouco tolera e acha muito bom uma bebida que não é doce, ela é amarga. Então a gente tem que parar de achar só o que é doce e gostoso. Tem o gosto amargo e gostoso também. Chocolate mais amargo, por exemplo. Então tem que tentar se livrar do gosto, da dependência do gosto doce para achar as coisas boas. Água com gás e chimarrão é permitido no jejum? Com certeza. Tem um post feito sobre minha encomenda pela doutora Maíra Soliani, vou avisar ela que eu falei isso na live, que os meus pacientes perguntaram sobre os tipos de jejuns e os líquidos podem. Os líquidos para ser ingeridos num jejum adequado por humanos são líquidos naturais não calóricos. Água, chá, café, chimarrão, limonada. A água com gás, ela pode ser consumida porque o gás da água ela é CO2, é gás carbônico. E ele é liberado no estômago imediatamente quando é ingerido, não faz a menor diferença. Então pode ser consumida água e chimarrão total, é um belo aliado. Sabe o que eu tomo quando eu faço jejum? Eu tomo água mineral com limão e sal. Quando eu estou mais puxado, assim, cuidando mais nos detalhes, eu não cuido de detalhes nunca, mas quando eu estou cuidando mais de detalhes é água mineral com gás, o limão e sal light, que é metade cloreto de sódio e metade cloreto de potássio. Isso ajuda naquelas coisas lá da gripe low carb, do jejum. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quero saber se o adoçante stevia, parará. O que são alimentos de processamento mínimo? Eu acho que nós podíamos liberar aquele PDF que eu fiz. São assim, ó, são comidas adequadas para humanos. Eu não vou falar a continuação dessa frase porque ela é grosseira, mas são comidas adequadas para humanos que não passam por grandes níveis de processamento que alterem a composição celular do alimento. Então, carnes, ovos, vísceras para quem consome, a gente tem culturas que consomem mais, culturas que consomem menos, peixes e frutos do mar, saladas verdes e hortaliças, os vegetais de baixo amido, castanhas, nozes, as oleaginosas, também as gorduras naturais, como a manteiga, a gordura das carnes, raízes, tubérculos, frutas, eventualmente também grãos, isso é comida natural de processamento mínimo. Pedro Schilling, cara, eu te adoro, Pedro Schilling. Cara, como é que eu guardo tanta coisa? Sendo apaixonado pela coisa, cara. Quando o cara se apaixona, a gente estuda bastante e aí grava fácil, velho. Deixa eu ver. Sal marinho é saudável? Sim, sal marinho é saudável. Água de coco pode no jejum? Pois é, isso é uma super dúvida, assim. Eu considero que não pode. Mas vocês vão escutar profissionais falando que pode. Mas não pode.
tá? Então, vamos convencionar que para o meu paciente água de coco no jejum não pode, mas tem gente que diz que pode. Tem uma pergunta aqui que ela é técnica demais, mas eu vou responder, tá? E aí qualquer dúvida depois a gente resolve em consultório. Quais os níveis ideais de insulina e glicose? Isso até tem no post que eu fiz sobre síndrome metabólica, que eu falei que existe um índice de Roma, que é um índice que mede a resistência à insulina, mas que ele vai ser adequado quando a gente tem insulinas menores do que 8, com glicemias menores do que 100. O que é o desejável para um adulto jovem saudável, magro e com um metabolismo adequado? É ter uma glicose igual ou menor do que 100. Tem diretrizes próprias da endocrinologia de até 126, etc. Não importa para nós aqui. Importa ter uma glicose baixa, de preferência menor do que 100. E uma insulina menor do que 8. Então, assim, uma glicemia de 90 com uma insulinemia de 4 é um belo perfil de controle glicêmico. A leptina tem valores adequados também. E a leptina de magro, ela é quando está todo o resto dos exames adequados, porque a leptina responde a todos os hormônios. Hormônios sexuais, insulina, cortisol, todos alteram, os hormônios da tireoide, todos alteram a leptina. E a leptina é que informa se a gente está gordo ou não. Leptinas baixas, em torno de 2 até 5, informam que a pessoa está com um peso adequado, magro, metabolicamente magro, se os outros hormônios estão adequados. E as leptinas maiores do que 20, 15, 20, informam que a gente está gordo. E as leptinas muito maiores do que isso, 40, 50, 100, sugerem que a gente está com resistência à leptina, ela não está funcionando mais. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Beleza. Como deve ser feito o jejum? O que pode ser falado genericamente de modo aberto sem prejudicar ninguém é parar de beliscar entre as refeições. Isso qualquer pessoa com o mínimo de saúde metabólica é capaz de fazer. Se está bem alimentado e tem saúde metabólica, tem que conseguir almoçar e jantar sem beliscar no meio. Se tu não consegue fazer isso, entenda, certamente tu tem inflexibilidade metabólica, tem doença metabólica. Não pode a pessoa não conseguir almoçar e não conseguir chegar na janta sem comer alguma coisa no meio. Tem que conseguir. Isso é o básico. Mas eu nem falo isso, eu falo assim, se conseguir não beliscar, já é um começo para começar a treinar jejum. Depois é de conhecimento corrente que o jejum intermitente mais estudado é o 16-8, em que tu pula o café da manhã, almoça, podendo comer ou não entre o almoço e a janta e depois não come até outro dia. É um jeito banal de fazer jejum, está bem descrito, aí é fácil. Mas assim, comer comida e parar de beliscar, é isso. Depois é mudar a cabeça e procurar um profissional. Muito bem. Vinho, é possível? Eu mandei um áudio sobre vinho para um dos grupos do WhatsApp que é muito louco. Vinho assim, nenhum álcool tem dose adequada e nenhuma dose de álcool é isenta de risco. Álcool é uma molécula tóxica e isso não pode ser, não é negociável. Mas, dito isto, pequenas quantidades de vinho tinto ou de vinho seco ou de espumante brut, bebidas que não tenham tanto carboidrato, que tenham um teor alcoólico não tão alto, bebido com moderação e frequência baixa é bem possível. Eu vou encerrar essa live daqui a pouco, vou tomar uma taça de Malbec 2018 top que eu comprei ali, bem tranquilo porque faz parte do meu estilo de vida saudável. Eu não sou alcoólatra, não bebo um monte, não bebo seguido. Então se é num contexto adequado, saudável e eu tenho domínio sobre isso, então eu posso tomar. Esse é um assunto que dá para falar um monte. Tem umas lives só disso, de outros médicos legais de fazer. Deixa eu ver aqui o que mais. Chocolate de café é bom. Chocolate de café. O Rodrigo Almeida, que tá aqui na live, tava na live, me deu umas drajas, uns chocolatinhos assim de café maravilhosos. Top. Muito bom. Comer castanhas, nozes, amêndoas, tem que dosar? Depende do teu momento, depende de quem tu é. Os pacientes dão risada porque eu conto que eu como amêndoa de quilo, assim.
Então eu não me controlo com oleaginosas, eu como demais. E oleaginosas são um problema para aquela relação proteína-energia. É fácil parar de perder peso e quem tem tendência para engordar é fácil começar a engordar abusando de nuts, de oleaginosas. E aí entra até o amendoim, que não é uma oleaginosa, mas tem um perfil de gordura e proteína parecido, é muito denso caloricamente para o total de proteína que tem. Então, assim, no emagrecimento tem que controlar com certeza a frequência e a quantidade. E eu sugiro o consumo como substituto de uma refeição eventual que tu não pode fazer e vai comer uma porção de oleaginosas e vai seguir a tua vida normal, não tem problema nenhum. Tomar cetonas exógenas no jejum turbina depende da abordagem. Tá? Paciente meu jamais vai fazer isso. Paciente meu não faz isso. Paciente meu não bota óleo de coco no café hoje em dia, porque você aprendeu isso há alguns anos. Quando eu comecei jejum low carb, tinha bulletproof coffee, coisa e tal. Hoje em dia isso é inaceitável. Paciente meu aprende que, eu vou fazer um post essa semana se eu conseguir, que não existe suplementação necessária para a saúde e longevidade. Existe comportamento, comida adequada e um estilo de vida saudável. Paciente meu não usa nada exógeno. O que eu faço para ver esses índices metabólicos? Tem que marcar uma consulta com um médico, nutricionista, alguém que saiba disso e pedir esses exames, fazer uma solicitação de exames para ver. Isso é transformador, mostra bastante coisa. Deixa eu ver outras perguntas aqui, estamos acabando. Parará. É possível estar em cetose 5 horas após uma refeição bem proteica? É possível, é difícil, mas é possível. Mas não existe regra para cetose. A regra para cetose depende da tua flexibilidade metabólica, então depende de quanto de músculo tu tem, de quanto de gordura tu tem. Uma pessoa musculosa, que tenha pouca gordura e que tenha uma boa sensibilidade à insulina, entra em cetose bem mais fácil. Uma pessoa que está mais obesa, que tem pouca massa muscular, está sedentária, demora mais para entrar em cetose. É possível, 5 horas é um recorde, é bem rápido. Eu entro em cetose rápido, mas não assim. Muito bem, vamos ver aqui mais. Se eu tirar o adoçante, consigo perder a vontade por doce? Tem um post no meu feed sobre vontade por doce. A vontade por doce ela é incurável. Ela é geneticamente determinada, ela é um traço evolutivo de humanos, de hominídeos anteriores em busca por glicose livre. Isso vai com nós até o final da vida, por gerações e gerações. O que muda está aqui dentro. Quanto tu vai abrir de espaço para isso e quanto tu vai buscar recompensa em outras coisas da vida. Parará. O que é essa gripe que você comenta? Gripe low carb é um processo adaptativo metabólico de quem vinha consumindo muita caloria, muito carboidrato, com resistência à insulina, então trabalhando sempre com insulinas mais altas, o que impede o uso da gordura como forma de energia. Quando a pessoa passa a cuidar da dieta, melhora a qualidade da dieta, diminui o total de carboidratos e começa a fazer algum jejum, tende a fazer com que a insulina baixe, e quando a insulina baixa, ela tem um grande poder de liberar a queima do glicogênio e a excreção da água que fica armazenada no músculo e no fígado junto com o glicogênio. Isso faz um estado de desidratação similar à desidratação. E junto com essa água o rim bota minerais fora, principalmente sódio. E também acontece uma coisa no osso com relação ao magnésio, que não vem ao caso. E aí nos dá uma fraqueza, lassidão, dor de cabeça, pode dar cãibra. Só que isso não precisa acontecer. Tá? Se tu tiver um bom profissional que te acompanhe desde o começo e tu levar a sério o tratamento, tu pode passar por todo o período de adaptação de uma dieta que tinha mais carboidrato para uma dieta com menos carboidrato sem passar por nada disso. Eu passei por isso, mas os meus pacientes hoje não passam. Só os que não me respeitam muito. Tá? Quais exames fazer? Tem que pegar, tem que conversar, ver o teu caso, que remédios tu toma, a tua idade e tudo mais, e fazer uma requisição. Bebidas fermentadas no jejum. Pois é, isso é que nem água de coco. Assim, eu considero que hoje, 2020, eu considero que quebra jejum. Por mais que eu sei que é ínfima a quantidade de nutrientes e tudo, paciente meu eu sugiro que não consuma, que quando faz jejum
com líquidos naturais não calóricos, e pode usar os fermentados para começar a saída do jejum. A saída de jejuns maiores, eu vou ir até trancar o Instagram. Se o Instagram não parar, eu vou indo. Ou até vocês todos saírem. A saída de um jejum maior, quando a pessoa já é um low carber mais experiente e faz um jejum maior, a saída deve ser gradual para organizar a peristalse intestinal e a produção de enzimas digestivas pelo pâncreas. Isso deve ser feito gradualmente. Então, o ideal é sair do jejum com uma comida mais leve, menos calórica e menos nutritiva, como, por exemplo, caldo de ossos e como, por exemplo, um probiótico desses. Neila, eu também acho que não pode água de coco. Muito bem. Gripe low carb, já respondi. Libera o PDF. Eu vou fazer esse PDF com essas coisas aqui, mas eu sou demorado, já aprende assim, ó. Eu tenho muito paciente, atendo muita gente, fico devendo um monte de coisa e tenho que ficar pagando e eu demoro a fazer, tá? Mas vou fazer em seguida já. Vamos ver aqui mais. Parabéns, obrigado. Cerveja é pão líquido, é meio assim mesmo. Guarda assim que tá bom. Farinha low carb, boa pergunta, top pergunta. Odeio farinhas low carb. Eu tenho nutricionistas que trabalham comigo e dão suporte para os meus pacientes e a gente usa, eles usam lá, pode usar, não tem problema. Depois não vai perder, não queira pelo menos assim, ó, não queira perder peso e fazer a reeducação alimentar essa de mudar a cabeça e se transformar numa outra pessoa, fazendo um monte de receitinhas substitutas. Pão low carb, bolacha low carb, doce low carb. Não, parou, errou já desde o começo, volta. No joguinho aquele, volta 2 casas, errou. Nós estamos falando em mudar, deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. Primeiro faz as pazes com a dieta, aprende o que é comida de humano, mata a fome e busca prazer em comida natural de processamento mínimo. Depois disso resolvido, depois tu já ser a pessoa nova, depois tu já dominar a si mesmo, já dominar os conceitos, e tu quiser fazer, eu vi a receita do pão low carb, eu fiz esses dias do Densa Nutrição, top, ficou, minha mulher fez. Eu não sei há quanto tempo eu não comi uma receita de qualquer coisa, eu como coisas, eu não como a receita das coisas. O Rodrigo Almeida fica louco comigo porque eu digo deles, não, mas só tu consegue, não, eu e meus pacientes comemos coisas, não comemos a receita das coisas. Mas depois de dominar tudo, tá perdendo peso, já entendeu que a vida mudou, já entendeu que não é mais a mesma coisa e vai usar farinhas low carb para sair da rotina da dieta, beleza. Mas as oleaginosas, elas já burlam a relação proteína-energia e já tornam possível que tu pare de perder peso. Quando tu faz farinha disso, minha amiga, aí sim, aí tu perdeu. Vamos ver lá. O que de melhor a cetose propicia? Sem dúvida, para mim, porque isso também é individual, para mim é a agilidade, a clareza mental. Tá? Por exemplo, hoje é bem provável que eu esteja em cetose, porque hoje eu estou em jejum. Eu fiz uma refeição proteica, hoje eu comi um rocambole de carne moída com presunto e queijo. Tá? Um belo presunto, um queijo gordo top. Foi isso, assim, um rocambole. E isso era 11h30, meio-dia, e eu não comi mais nada, e foi uma refeição proteica, e eu entro em cetose bem rápido, assim. Então, essa hora, 10 da noite, provavelmente estou em cetose, eu gosto de fazer live e apresentar os workshops em cetose. Eu só não posso errar a dose, porque eu estou bem elétrico, né? Então, esse é o meu benefício. O meu benefício é conseguir pensar rápido em muitas coisas ao mesmo tempo e produzir. Tá? Mas teve uma época que eu fazia bastante exercício físico, hoje eu não faço tanto, hoje eu faço o protocolo que eu sugiro, que é o protocolo para saúde, assim, sem visar hipertrofia maior, assim, só para ter performance, mas sem visar estética, o que eu faço hoje. E aí, quando eu estava fazendo exercício de força, eu melhorava muito o rendimento de força em cetose também. Mas hoje eu já não me preocupo com isso. Como ser sua paciente à distância? Vai no link ali da bio e ali tem as orientações para marcar. Alteração de humor e irritação pode ser deficiência desses índices metabólicos? Com certeza pode. Tanto dos hormonais quanto dos
micronutrientes, vitaminas e minerais. A deficiência de vitaminas e minerais pode dar quadros de ansiedade, de depressão, de irritação, com certeza. Qual é a beleza disso tudo? Comida natural de processamento mínimo e uma dieta menos inflamatória e a melhora do ambiente metabólico corrige tudo isso. A vontade doce pode ser controlada, né? Tudo na vida pode ser controlado. Olha a Patti Duval, controlou o mundo. A gente controla o mundo quando quer. Entrar em cetose melhora o metabolismo? Com certeza entrar em cetose melhora a flexibilidade metabólica, que é a capacidade de sair de um substrato energético principal para outro. Parar de usar a glicose em todas as células do corpo e começar a liberar corpos cetônicos para uso, vem da gordura. Então, parar de usar carboidrato e começar a usar gordura como forma de energia é a flexibilidade metabólica, quando isso acontece de forma fácil. Entrar em cetose é praticamente obrigar o corpo a ganhar esse superpoder. A flexibilidade metabólica é um superpoder, né? Eu não atendo em São Paulo. Eu já fui convidado para ir para lá. Tenho até onde atender. Quem sabe... Engordei 10 quilos nesse isolamento. Meus pacientes todos emagreceram. Teve pacientes que emagreceram mais de 10 quilos. Tu engordou porque o que o isolamento fez contigo fez com que tu engordasse. Tu não estava preparada para passar pela parte difícil. Tu viu a parte da live que eu expliquei, que eu ensino que meus pacientes têm que aprender que não é fácil. Vai ter a parte fácil, vai ter a parte difícil. E o segredo do sucesso está em aprender a sobreviver à parte difícil. A quarentena e o isolamento foram um desafio. Mas pergunte para os meus pacientes que estavam aqui. Nós fizemos do isolamento e da quarentena um momento mágico de perda de peso, de ganho de massa muscular e de conhecimento. É como a gente encara, tem que mudar, tem que mudar. Quem é feliz é feliz. Quem não é feliz tem que mudar e passar a ser uma pessoa capaz de ser feliz. Quem emagrece, emagrece. Quem não emagrece tem que mudar e se tornar uma pessoa capaz de emagrecer. Mas primeiro tem que mudar a pessoa. Qual a diferença de indicação de low carb e cetogênica? Uma boa pergunta, hein? Assim, ó, low carb... Tá, mas vai dá mais tempo ainda. Low carb, a indicação de low carb é resistência à insulina, principalmente, tá? A obesidade é uma indicação de low carb, já que low carb tem algumas vantagens no emagrecimento, mesmo para o paciente que não tem resistência à insulina. Eu disse lá no meio da live que quem não tem resistência à insulina não tem obrigação de fazer low carb, mas low carb tem vantagens sobre as outras modalidades de dieta, mesmo em quem não tem resistência. Então eu poderia te dizer que as indicações de low carb são resistência à insulina e eu posso estender isso para a obesidade também. Quem é obeso se beneficia de low carb, até porque quem é obeso em geral tem síndrome metabólica, então tem resistência à insulina. A cetogênica, a indicação médica assim, da cetogênica, ela é mais voltada para problemas do sistema nervoso central. Tá? Déficit de atenção e hiperatividade, alguns tipos de convulsão. Então pensa na cetogênica como sendo para turbinar o sistema nervoso central. Tem outras indicações, tem tudo, tu vai ver tudo, assim, performance atlética, tudo assim, mas vamos organizar assim. A dieta cetogênica é mais para a parte neurológica. E a low carb, que não seja cetogênica, porque a cetogênica ela é low carb. Vai acabar, ó. Que pecado, achei que o Instagram ia nos deixar falando. Mas então assim, a cetogênica sempre é low carb. A low carb nem sempre é a cetogênica. Então a low carb é resistência à insulina e adjuvante na obesidade, e a cetogênica é o sistema nervoso central. O Instagram está me informando que está acabando. Então, assim, estou plenamente satisfeito com a jornada, vamos chamar assim de primeira jornada da obesidade, porque eu vou fazer mais outras jornadas, assim, diabetes, outras coisas, vou fazer jornadas. Estou muito satisfeito com a participação de todos. O meu Instagram não é para mim, ele é para vocês. Cliquem lá no link da bio, eu estou começando a organizar materiais, assim, deixem seu nome para interesse. Vai direto para o IGTV, foi um grande prazer, fiquei muito satisfeito com a participação de todos. Nos vimos pelo Instagram da vida. Tudo de bom. Até mais. Humanos na Pele, estou voltando.